Olá, gente, começando o programa Café com Bispo, hoje dia 31 de julho, último domingo do mês. Estamos avançando com velocidade para o final do ano, já vai chegar, gente, já falta muito menos hoje, né? Dia 31 de julho. É uma alegria poder compartilhar com todos vocês que nos ouvem pela rádio, os que nos assistem pelo canal YouTube. A paz seja sobre todos vocês, uma semana vitoriosíssima. Estamos começando o programa Café com Bispo. E hoje tenho aqui à minha direita a minha querida amiga, a irmã Loide Nogueira. Bom dia, Loide, seja bem-vinda. Bom dia, meu bispo. Obrigada. Bom dia, pastor João. Bom dia a todos vocês que estão aí. Olha, muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada. Estamos aqui cheios de carinho pela atenção de vocês. Temos recebido, assim, feedbacks maravilhosos, viu? Então, pegue a sua Bíblia, todo o seu material e não esqueça do seu café e venha conosco. É isso aí, vamos tomando o nosso cafezinho, seguindo em frente. Bom dia, pastor João. Bom dia, bispo Renato Chaves. Bom dia, participantes deste programa, ouvintes. Caroneiros do programa Café com o Bispo. Muito bom dia a todos vocês. Gente, hoje nós estamos começando uma nova jornada. Estamos estudando já há 2 domingos o livro de Mateus. Registros fantásticos, nós temos comentado na profundidade que conseguimos ir, que estamos conseguindo avançar, e tem sido tempo de lições preciosíssimas. Temos recebido, como disse a Loide, comentários entusiasmados, pessoas ligadas a nós pelo vínculo do respeito, do amor, da fé. E a gente vai seguindo. E agora é uma jornada nova. Jesus disparou no princípio do seu ministério. Nós estamos agora diante de um episódio relicário, chamado Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. São as lições mais principais da jornada cristã que acontece dentro desse sermão. Aqui está concentrado o que João outro dia estava chamando de suprassumo da Bíblia, não é? É o concentrado dela nesse texto que começa aqui em Mateus capítulo 5. Bem numa elevação da região onde ele estava, ele encontra um lugar onde ele estrategicamente pode comunicar às pessoas que estavam seguindo as verdades mais singelas, as verdades mais tocantes, e a partir daqui se deslancha um tempo novo na vida de cada discípulo de Jesus, e a gente vai ver os episódios acontecendo, a vida de Jesus andando, mas tudo começa bem aqui, nesse capítulo 5, 6, 7, é aqui que está a concentração dessa pérola maravilhosa que é o que chamam de Sermão da Montanha, né? Que é a fala, o discurso de Jesus para aquela multidão que o seguia. João, eles estavam mais ou menos aonde ali? Que lugar era esse, que a Bíblia não diz bem, mas a gente, com algumas referências, acaba chegando lá, né? Eu fui levado por um guia turístico a essa região, segundo a história consta, fica junto ao Mar da Galileia, um pouco afastado, mas pertencente à antiga cidade de Cafarnaum. Era uma concha acústica muito linda. Eu não sei se Deus deixou que aquilo acontecesse no tempo de Noé, ou se fez agora recente para que o seu filho pudesse ensinar. O que a gente percebe é que ele não tinha um aparelho de som, ele não tinha projetores, ele não tinha amplificadores. E o texto nos diz que eram multidões. E ele falava e todos ouviam.
Então eu creio que Deus preparou aquele cenário. É uma concha acústica, bem no pino dela é feito de areia, uma concha de areia, mas uma areia firme. Bem no pino fica o que depende que Jesus sentou ali. E a multidão estava toda ao pé da concha e podia ouvir com nitidez tudo aquilo que era dito. Essa é a geografia que nos é passada quando a gente chega em Israel. É interessante, Jesus está sempre usando a tecnologia a seu favor, né? Ele usa também o mar para que o espelho d'água pudesse propagar sua voz, né? Em outra ocasião. Então, era sempre um posicionamento estratégico para comunicar ao número maior de pessoas, né? Quando elas se concentravam e ele precisava expor algum assunto, ele estava sempre buscando essas oportunidades, né? Entendia bem de física, né? Ah, sim, claro. O senhor da física. Até de física quântica ele entendia, né? Com certeza. Então, a gente vai começar, né, Lloyd, a leitura do capítulo 5, que é o capítulo que nós começamos hoje e fazemos as nossas reflexões, né? É isso mesmo. Vamos lá, então? Um capítulo maravilhoso, viu? E assim nós começamos. Quando percebeu que o seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha. Solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. Abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês, que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Abençoados são vocês, que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não podem ser comprado. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Abençoados são vocês que puseram em ordem no seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Podemos continuar? Podemos, vamos até o versículo 12. Certo. Abençoados são vocês, cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados, para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês, o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegre-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Caramba, né? Pois bem, começa aqui uma plantação espetacular de Jesus sobre a vida dos seus discípulos. No versículo 3, quando começa Jesus a dizer: abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer, quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Que palavra extraordinária é essa, não é?
Lorde, às vezes eu tenho a impressão, viu, João, que quando a gente perde esse senso de utilidade, quando a gente não tem mais nada para oferecer, parece que a vida da gente acaba na perspectiva do outro. E Jesus está dizendo que quando esse meu senso de utilidade vai embora, o que fica é mais de Deus do seu governo. É quando eu não percebo, ou deixo de perceber a utilidade que eu tenho, mas eu tenho é mais de Deus. Eu tenho mais do seu amor, tenho mais da sua compaixão, tenho mais do seu olhar. Porque na nossa relação com Deus, não é a nossa utilidade que atrai Deus. O que atrai Deus é a nossa vida. Mesmo quando nós não somos úteis para um projeto determinado. Mesmo quando a gente não dá lucro. Ora, quando Jesus nos amou primeiro, qual era o lucro que a gente dava, qual era a vantagem que a gente produzia, o que Deus ganhava com a gente? Absolutamente nada. O amor de Deus é esse amor despretensioso, quando eu já estou insolvido, eu já não tenho absolutamente nenhum retorno para dar, eu não tenho mais vigor para entregar. É aqui que eu vejo mais de Deus e mais do governo dele na minha vida. Isso me parece tão interessante, não é? Maravilhoso. Jesus veio inaugurar um novo tempo, né? É. Quando ele fala, abençoados são vocês que reconhecem que Aham. dependem de Deus, né? É Sim. isso, esse reconhecimento, eu dizer, eu não tenho nada para oferecer que não venha dele. Sim, sim. Porque o que há em mim é tão pequeno, é tão inferior, né? E aquelas pessoas que estavam chegando para aquela proposta desse reino, Jesus olhava para elas, talvez elas, como é que eu vou acompanhar esse homem? Será que eu tenho alguma coisa em mim para oferecer? E Jesus, nesse momento, tranquiliza, dizendo, abençoados são vocês, que reconhecem que quando não há nada em vocês é porque tem muito mais a receber. Sim, né? é verdade, verdade. Eu costumo ensinar, quando digo, que o que atrai de você a Deus não é o bem que você faz, simplesmente, mas é o quanto deseja fazê-lo. Não é aquilo que foi feito, mas o quanto está no seu coração o desejo de fazê-lo. Essa, para mim, é uma das, digamos, características no homem em que Deus o recompensa, quando ele diz aqui, porque de vós é o reino dos céus. Ou seja, não é aquilo que... O que o texto falou? Quando não tem mais nada a dar. É. Ou seja, eu não tenho mais nada a dar. O que eu tenho é a minha disposição em fazer, em querer dar. E para mim isso atrai o coração de Deus na direção do homem. Sim, verdade, João. João, a nossa relação com Deus, ela é tão preciosa, e a gente precisa pensar nisso, porque quando nós construímos uma relação, está implícito uma expectativa, né? Normalmente a gente pensa, ainda que não seja maliciosamente, que vantagem eu vou ter ao me aproximar dessa pessoa, né? No pensamento divino, isso não acontece assim como uma barganha. Deus sabe do que somos capazes e do que nós não somos capazes. E eu diria que, ainda numa outra perspectiva, que o que Deus ama em mim sou eu. Ainda que eu não possa fazer mais nada, ainda que eu não consiga fazer mais nada, em mim, Deus atrai-se em mim por mim, e não pelo fazer, que vantagem eu vou ter. Ele vai pregar muito o evangelho, ele vai dar muita oferta, ele vai fazer muito isso. Ainda que eu não possa fazer, ainda que eu esteja vivendo a minha maior tragédia, o amor de Deus está em mim, isso que faz a diferença. Durante anos na minha vida, eu pensava que as pessoas se aproximavam de mim não porque me amavam, mas porque obtinham algum tipo de vantagem. Então, para mim, elas me usavam, não me amavam.
Pode ser que algumas pessoas tenha sido exatamente assim, mas na sua grande maioria não. Mas eu não conseguia ver. Agora, quando eu me relaciono com Deus, minha mente está aberta para entender que é possível amar sem gerar interesses ou expectativas sobre o objeto do nosso amor. Porque foi dessa forma despretensiosa que Deus nos amou, que Ele estendeu o seu olhar sobre nós, não é? Da perspectiva humana, toda e qualquer amizade, favor, tende-se a obter uma via de mão dupla. É assim. Uma via de mão dupla. Eu para você e você para mim. Na perspectiva, no plano divino, é muito diferente. É via única. Deus amando o homem. Deus trazendo o seu benefício ao homem. Mas nada é incomum, aliás, nada é proibido de que o homem faça disso uma via de mão dupla. Amando a Deus com todas as suas forças, com todo o seu querer, com todo o seu desejo. Sim. O homem pode transformar essa via em uma via de mão dupla. Porque Deus nos amou primeiro, conforme está escrito, né? Então, que darei ao Senhor em troca dos seus benefícios? Dizia o salmista. Sim. É amá-lo, é amá-lo, é amá-lo. É isso mesmo, João. É porque a gente pensa sempre em retribuição. A graça não implica retribuição. Ser grato é ser reconhecido. Quando a gente contrai as relações da gente, quando alguém faz um favor, parece que cria um endividamento, né? Mas no favor de Deus não há endividamento. Porque Ele nos amou despretensiosamente e sem qualquer tipo de barganha ou negociação. Me amaria e continuaria me amando como me ama, independente de qualquer coisa, porque o amor dele é esse amor despretensioso. Olha que no versículo 4 ele vai falar: abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Bom, gente, se há uma dor, se há um sofrimento na natureza humana, é quando ele se encontra perdido no amor, ou quando o amor é perdido na natureza dele. Não ser amado produz um estrago terrível, adoece a alma e adoece o corpo. E Jesus diz que vocês são felizes, vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam, porque é nesse sofrimento, nesse desamparo, que nós vamos encontrar o amparo divino. Passar pelo desamparo, que é a constituição da natureza humana, o desamparo, passar por ele é desastroso, dói demais da conta. É mergulhar no vazio, é mergulhar no nada. Aí vem Jesus dizendo, é nesse mergulho no nada, é na travessia desse vazio, é no mergulho dentro do desamparo que vocês vão encontrar o abraço daquele que é o amor supremo. Ou seja, Deus nos alcançará nos nossos vazios mais abissais. Ele encontrará nossa alma no nosso maior nível de sofrimento. Naquele momento em que a gente não tem mais vontade de viver. Porque é isso que produz o desamparo. Não dá mais vontade de viver. O desejo vai embora, a angústia assume o controle, a gente vive um vazio do tamanho do mundo, e é bem ali,
quando a gente não espera mais por nada, que Ele estende o seu amor por nós, nos amparando nesse amor supremo, nesse amor sublime que é o amor de Deus. É onde Deus vai começar a trabalhar, com supremacia, derramando o seu amor por nós nos momentos de maior vazio da nossa alma. Eu fico pensando, Lloyd, que a experiência humana nesses desertos tão inabitáveis, é ali que Deus nos encontra. Quando nos encontra assim, muda tudo na vida da gente. Porque o amor, ele é estrutural, né? Uhum. O amor estrutura a gente. Nos alinha. Exatamente. Vai nos alinhando, vai formando um esqueleto, uma estrutura, estrutura a mente, o coração, a alma. Agora, vê só, relação adequada. Deus, o próximo e a vida, né? Sim. É isso que ele vem mostrar aqui nessas bem-aventuranças. Né? Deus, ele coloca Deus, o próximo e a vida. Não tem nada a ver com religiosidade. Sim, verdade. Né? É uma maneira nova que Jesus oferece de se viver, alinhando a vida. Como esse amor, só esse amor para me estruturar. Eu que era uma mulher, bispo, eu era uma mulher ranzinza. E quando o amor de Deus entrou na minha vida, ele me alinhou. A misericórdia me alinhou à graça, ao amor supremo. Né? Então, hoje, o que eu faço? Eu semeio amor, porque se eu recebo amor, eu tenho sementes de amor para semear na vida do meu próximo, na vida da minha vizinha, que está com um bebê novinho e está ali naqueles dias de pós-parto, que não sabe como cuidar direito daquele bebê. Eu ouço aquele choro, o momento quer me incomodar o meu coração, que coisa é essa? Aí eu vou na casa dessa vizinha, o que eu faço? Semeio amor, ofereço as minhas palavras, ofereço o meu braço, ofereço um momento para também ajudar a cuidar desse bebê. O que é isso? É esse amor que me estrutura. Só o amor supremo faz isso, faz eu também oferecer amor ao próximo. Sim, é esse amor que nos reabilita para a vida, né? Para a vida. Porque, assim, perder amor é igual a morrer. É muito comum que quando a gente perde um grande amor, tudo que a gente espera é morrer. Tudo que a gente espera é morrer. E é nessa morte, no mergulho dessa morte pela ausência, é que vem o amor de Deus para me reestruturar, né? Para me levantar, para gerar autoestima. Porque, assim, quem ama, a autoestima se estrutura de tal forma, é fácil a gente decifrar alguém que está amando. O corpo dá sinais claros. Claros. O olho brilha, a pele agradece, o cabelo, o hálito, a postura, a forma de caminhar, o humor, a forma de caminhar, porque o amor é assim, o amor é estrutural. Então, em se tratando do amor de Deus, desse amor supremo, quando eu me vejo amado por Deus, eu me sinto muito mais forte. Como uma pessoa se sente mais forte quando ela percebe que está sendo amada? Foi dessa forma que Deus nos encontrou. Nesse vazio, desesperador vazio. Cheio de faltas. Cheio de falta, ausências, buracos, lacunas. Daí o amor dele, que é supremo, veio me estruturar. Veio colocar força em mim, dinamizar a minha vida. Então, é claro que eu sou feliz por isso. É claro que eu sou abençoado. É claro que eu sou bem-aventurado, porque eu fui reestruturado pelo amor de Deus. Não é? Maravilhoso isso, né, João? Sem dúvida. É um impacto tremendo, né? É inexplicável, na verdade. É indizível. É um assunto indizível. A gente tenta, roda, mas não consegue, na verdade, decifrar ou expressar As palavras são insuficientes, né? A verbalidade é incapaz de descrever
o efeito do amor de Deus dentro da gente. É só sentindo mesmo. É tipo laranja, você, para saber se está doce ou não, tem que experimentar, né? Não dá para ficar olhando ela no pé sem experimentá-la para decifrar o valor que ela tem. Gente, nós vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já já. Muito bem, gente, voltamos. Esse é o segundo bloco da nossa programação, hoje dia 31 de julho de 2022, último domingo do mês de julho, e nós estamos aqui batizados nessas águas do capítulo 5 de Mateus, quando estamos tratando das bem-aventuranças. Como nós nos sentimos mais fortes, empoderados nesse amor de Deus, como mesmo vivendo o desamor, sofrendo por ter perdido tudo que mais amávamos, agora somos encontrados nesse supremo amor que nos reabilita, que renova nossa força, que nos coloca de volta na vida, que nos reconduz ao páreo, a fim de que a gente viva uma vida cheia de sentido, né? O versículo 5, acompanhando aqui a leitura: abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Que palavra especial essa, né? Gente, ter uma visão clara de nós, não pensar além, nem pensar aquém do que convém, pode nos colocar diante de realidades na vida que vão valer a pena. A presunção, porque são dois extremos, né? O pensar além e o pensar aquém. Quando eu penso além do que convém, gera em mim um sentimento de arrogância, de soberba, de altivez, de orgulho. E pensar aquém dá um sentido tão diminutivo para a grandeza da minha vida. É por isso que nem além nem aquém, mas que haja em nós um certo contentamento pelo que nós somos. É esse contentamento que deixa a vida leve para nós nos sentirmos como donos daquilo que não pode ser comprado, daquilo que não pode ser negociado, daquilo que não tem preço, daquilo que é de maior valor, mas não tem preço. João, eu fico pensando que as coisas mais importantes da vida, de verdade, elas não têm preço, elas são da ordem do valor. Não dá para mensurar economicamente, isso é colocar preço, é a mensuração econômica sobre as coisas, os objetos e até as pessoas. Mas o valor não é medido, não é aferido por qualquer ordem numérica. João, imagina, pode-se comprar um sorriso? Não há moeda que precifique o sorriso. Exatamente. De prata, de ouro. Um abraço de um amigo, uma palavra de ordem. Há coisas que, assim, é aquele sorriso da criança, né? É a saúde que não pode ser comprada. É o contentamento, é esse esfuziamento para a vida que não tem preço. É da ordem do valor e não da ordem do preço. Um é da ordem da economia monetária, o outro é da ordem da economia divina. É a dádiva,
é a dádiva oferecida por Deus para a nossa vida, que aqui, de verdade, não tem preço que se possa negociar, não é? Pois bem, querem comentar aqui também? Aqui eu achei bem interessante. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Mas eu vejo aqui que está contente agora, né? Se contentar agora com o que eu sou, mas isso não me impede de querer buscar, né? De ficar estagnado, mas eu posso caminhar. Com Deus eu posso buscar. Né? Sim, eu o posso contentamento caminhar. Não é a estagnação. É estagnação, né? Eu sei quem eu sou, eu nem mais nem menos, mas isso não quer dizer que eu vou ficar estagnada, porque eu posso buscar, né? Posso e devo, né? Se eu tenho como me deslocar, porque assim, sempre na fala de Jesus não estará o discurso franciscano, o discurso da pobreza, da miséria, né? Em Jesus estará a fala do potencial. Isso. Né? Se eu tenho 30 moedas que eu recebi dele, eu devo viver na ordem das 30 moedas. Será meu grande sucesso. Meu grande sucesso não será 100. Será os 30. Então, entender quem eu sou, porque, na verdade, a fala desse texto, se contentem com o que são, não necessariamente com o que têm. Se bem que também precisamos ter contentamento com o que temos, embora o texto fale daquilo que somos, que também aquele que começou a sua boa obra vai terminar. Ter contentamento com o que eu sou não significa que eu cheguei ao fim da minha jornada, mas eu preciso estar contente com o que está acontecendo comigo nesse momento. É dessa forma que eu abro o capítulo seguinte para a minha vida, não é? É viver sem ansiedade de avançar ansiosamente, porque a ansiedade, Jesus condena, né? Lembra daquele texto? Sim, é paganismo, então, né? Para ele é paganismo. Ansiedade é condenável. Também como o ostracismo, ou seja, o contentamento não por reconhecimento de que eu sou isto, mas aquela falsa sensação de que eu não sou nada, então vou me contentar, que eu chamo isso de preguiça, de falta de autoestima, Sim. Mas a falta de apetite para a vida. Falta de né? apetite pela vida. Então, contentar-se com o que você é, na verdade, é reconhecer. Até aqui eu pude chegar, eu vou continuar avançando da proporção que eu puder avançar. Sim. Contentamento é estar contente, né, João? É estar contente. É. Eu não tenho tudo que eu tenho, que eu quero, mas eu estou contente com o que eu tenho. Isso não significa que eu não possa querer ter mais. Significa que eu tenho que estar contente. Isso. A vida do amanhã depende do hoje. Quando você está falando de ansiedade, qual é o grande mal da ansiedade, João? É que minha projeção exacerbada para o futuro não me deixa viver o presente. De forma que eu não vivo nem o presente nem o futuro. Não é o que diz o Jim Brown? Eu vivo tão ansiosamente que não vivo nem o passado nem o futuro. Morro como se nunca tivesse vivido e vivo como se eu nunca fosse morrer. É uma coisa que não tem nexo. Então, assim, coloca contentamento naquilo que você tem hoje, naquilo que você é hoje. Coloca um sorriso nos lábios, que logo, logo um portal vai se abrir para o próximo capítulo. Paulo, depois de ter descoberto tudo isso, ele faz aquele salmo lindo. Aprendi a estar contente. Sim. Quando tenho muito ou quando nada tenho. Quando a fartura me cerca ou quando a escassez bate à minha porta. É exatamente isso, João. Paulo lembrou perfeitamente o texto. Paulo está trazendo uma lembrança ou recomendando, embora falando de si mesmo, recomendando aos que o seguem, aos que o admiram, o valor de estar contente, de estar feliz com aquilo que está no momento lhe propiciando. As pessoas sem contentamento, elas estão sempre ingratas, né?
Sim. Estão sempre com espírito de ingratidão, nunca estão satisfeitas por aquele dia. Um espírito consumista, Isso, né? Sempre estão revoltadas. Eu conheço pessoas que estão sempre revoltadas. É o dia que não está bom, é a roupa que não cabe mais. Estão sempre insatisfeitas com a comida, com o salário que ganha, né? Não estão em contentamento. E isso gera um espírito de gratidão que contamina. Porque a falta de contentamento, ela contamina pessoas. Sim, é ingratidão, né? É ingratidão. Sim, é verdade, Loide. O movimento positivo para a vida, o movimento que abre portas na vida, é gratidão. É reconhecimento. Gratidão não é uma palavrinha da moda, não é uma expressão clichê. Gratidão é um dos sentimentos mais poderosos do universo. Gratidão é reconhecimento. E o reconhecimento, ele nos desloca para a vida. Ele faz as coisas acontecerem na vida da gente. As pessoas ingratas, elas se auto-sabotam o tempo inteiro. Verdade. Porque elas vão caminhar por um terreno pantanoso, João. A ingratidão é um terreno pantanoso, porque ele vai criando uma laminha debaixo da sola do teu pé, que quando você se percebe, você está atolado até o pescoço. Uau. E não consegue sair desse grande pântano que a ingratidão produz. Pois é a gratidão, é justamente a gratidão que coloca solidez debaixo dos nossos pés e nos faz caminhar com leveza para o futuro. Nós não gostamos de pessoas ingratas. Nós não suportamos a convivência com pessoas ingratas. Elas fazem muito mal a elas e a todos que estão à sua volta. Verdade. Agora, a gente ama gente grata. Se a gente puder, a gente facilita tudo para que essa pessoa esteja com a gente no próximo capítulo. E é isso que vai produzindo o nosso crescimento e o nosso avanço pela vida. Então, ser grato é a condição que a gente encontra para facilitar a caminhada na vida. Hoje tenho visto muitas pessoas postando, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Nem sei bem até onde a gente acredita que gratidão muda as coisas. Porque virou uma modinha e eu tenho muito medo da modinha. Até as verdades que viram modinha, elas perdem o poder. Eu tive um amigo que ele estava ali dentro de uma selva da América Central e estava diante de uma tribo. Ele era um evangelista e uma tribo estava reunida para ouvir aquele homem falar sobre Deus. E a primeira coisa que ele disse publicamente, no primeiro encontro dele, foi: Jesus ama você. E ele conta que foi a única coisa que ele conseguiu falar naquela reunião, porque foi um pranto geral. A tribo toda caiu em prantos, chorando copiosamente, porque ouviram falar que Jesus as amava. Hoje, a gente está tão viciado em ouvir Jesus te ama, que parece uma coisa tão sem importância. Não é que se a gente para pensar que Jesus me ama, é uma coisa maravilhosa, mas a expressão Jesus te ama virou uma modinha, virou um clichêzinho tão habitual que eu fico pensando, será que a gente para refletir de fato o impacto que esse amor de Jesus causou na minha vida?
Eu tenho medo das modinhas, até das grandes verdades. A modinha parece que desgasta a essência daquilo que é verdadeiro, não é? É que parece que a fonte de onde ela vem nem acredita nessa verdade. Jesus te ama, Deus te abençoe. Parece que essa fonte, de onde sai essa expressão, nem mesmo ela crê nessa verdade absoluta. Você está falando de gratidão, lembrando hoje pela manhã, eu levantei às 6h19, a minha esposa já estava de pé. Quando eu saio do quarto, entro na cozinha, eu começo a ouvir ela, oh Deus, muito obrigado, olhando para o tempo, o sol, para o dia raiando. Depois subiu para o comércio e vi ela continuar com essa expressão, que não era uma expressão de quem havia recebido alguma coisa, digamos assim, visível expressivamente. Ela não havia recebido nada expressivamente visível de quem quer que seja para começar a fazer isso. Só porque o dia raiou e ela estava de pé. Ela começa a agradecer a Deus, ao contentamento de agradecer a Deus, e fiquei olhando para ela e lembrando disso, né? João, é isso que atrai freguês. É, isso mesmo. É isso, é essa gratidão que atrai as pessoas para nós. É por isso que aquele que é ingrato, ele aparta e distancia as pessoas dele. Mas o grato, ele atrai pessoas para ele. Se quem faz negócio soubesse quão é importante o espírito da gratidão, a gente mudaria o fluxo do comércio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, atender, ou negociar. Sim. Deus tem me dado a graça de ser justo dessa particularidade, eu não estou aqui sendo precioso, buscando o preciosismo nisso, é entender que a pessoa que vem negociar comigo é tão importante quanto eu, que a sua satisfação de ter negociado comigo é tão importante quanto a minha, e eu costumo dizer, se isso não está lhe satisfazendo, a gente não realiza o negócio, não fecha. Sim. Só posso fechar o negócio se a satisfação que eu tenho em lhe vender seja a mesma sua em me comprar. Sim. É exatamente isso, João. É um sentimento que não é meu, brota do coração, eu creio que do Espírito de Deus na minha vida. E assim a gente tem conduzido a vida. E graças a Deus somos bem-sucedidos, e não financeiramente, ou seja, eu não estou falando de finanças. Não, até sucesso tem, né, Estou João? falando de satisfação. Você pode não ser milionário, mas sucesso financeiro também tem, né? Eu estou falando de uma alegria, de uma vida leve, de uma vida sem peso. Compreendido. De uma consciência tranquila que ele não vai embora e você dizer, besta, matei um otário. Desculpa a expressão. Sim. Não, mas dizer assim, ele foi feliz com o que adquiriu das minhas mãos. Sim. E isso é que é ser abençoado, né? Claro. É isso que Jesus fala, desses traços, dessas características, dessa virtude, né? Que é a virtude, ser abençoado. Ele fala dessa felicidade que não é a coisa por fora, é dentro, é a felicidade interna, né? Que a gente avança e consegue atrair os outros também para avançar com a gente. Sim. Né? A gratidão abre muitos caminhos. Essa semana eu fui à busca de um manjericão para fazer uma salada. Eu fui à busca de um manjericão. E perguntei ao senhor que cuidava da quitanda ali, da parte de legumes, verduras. A hortinha lá. Aí eu perguntei a ele, tem manjericão? Ele disse, não tem manjericão. Assim, com a cara fechada, sisudo. Falei, rapaz, mas faltar manjericão um dia como hoje, faltar manjericão? Ele disse, não tem manjericão. Falei, tudo bem, quase que eu peço desculpas a ele. Aí saí e fui fazer o pagamento no caixa daquilo que eu havia comprado. Aí a menina que estava no caixa, ela estava assim, bem-humorada, com um sorriso nos lábios. Aí eu comentei com ela, poxa, querida, não achei manjericão. Ela disse, mas tem. Falei, mas o responsável pela quitanda me disse que não tem? Ela disse, tem. Ora, tá vendo aqueles vasinhos ali? Aquilo é manjericão.
Ou seja, tinha no local uns pezinhos de manjericão plantados para venda, mas não tinha os galhos do manjericão. Ele não podia ter me dado essa opção. Uhum. Mas ele estava tão mal-humorado, eu acho que era hora de fechar a loja e ele estava ainda ocupado. Ele me atendeu, ele não conseguiu fechar negócio. Agora, tu imagina quantos prejuízos se tem no comércio quando se tem um funcionário mal-humorado, ingrato, atendendo no balcão. A moça conseguiu fechar negócio. Talvez tenha pago mais caro no vasinho do que no galho do manjericão, possivelmente. Mas tá lá, eu tenho manjericão talvez para o ano todo, se eu cultivá-lo direitinho, não é não? Porque ela fechou um bom negócio, porque a cara dela era uma cara de gratidão. Ela estava com um sorriso nos lábios. É bom a gente pensar nisso, né? Senão a gente está fechando, não está fechando negócio, não está fechando relacionamento por causa da ingratidão que se acampou no nosso sucesso, coração. né? Tem Porque nada. uma pessoa que tem a gratidão, ela tem sucesso. Sucesso com amigos, sucesso com a família. Por onde ela passa, ela distribui essa bênção. Sim. Ter bênção é sucesso. É claro. Né? Sim. Sucesso não é isso que o mundo fala, dinheiro na conta, né? Uma vida profissional alavancada, mas sucesso é isso, né? Vida grata. Vida grata. Sim. Eu vou buscar aqui, vou dar uma volta lá no Velho Testamento e lembrar de um fato. Um certo amalequita chegou um dia em casa e disse a sua esposa e seus amigos: eu sou um homem muito rico. Eu sou o primeiro-ministro da Pérsia. Eu tenho muitos filhos e muitas propriedades. Mas nada disso me vale enquanto aquele judeu não me fizer continência. Ou seja, a vida para ele não valia nada por conta de um rancor que ele trazia dentro de si. É uma história longa, mas aquele judeu, na verdade, ou aquele amalequita, descendia de uma geração que foi quase exterminada pelos judeus, e ele trazia a raiva, ele trazia o sentimento de vingança no seu coração. Olhar para um judeu, para ele, tirava toda e qualquer perspectiva de alegria, de satisfação com tudo que possuía. Era primeiro-ministro, dizia ele: sou o primeiro-ministro do reino. Eu tenho filhos e propriedades que quase ninguém tem aqui na Pérsia do tanto que eu tenho. Mas nada disso tem nenhuma validade, enquanto eu não me vingar. Tem pessoas que guardam no seu coração ódios, vinganças. Envenenam a vida, né? Que envenenam a vida, que nada lhe traz satisfação ou gratidão de tudo que tem, porque estão envenenadas por um sentimento de inveja, um sentimento até de culpa, um sentimento de vingança contra a outra pessoa. Então, tudo que possui não lhe traz nenhum valor por conta da sua vida envenenada com aquele sentimento. Porque é justamente isso que acontece, o envenenamento da vida, né? É que diga a história do Amã que eu acabo de relatar, né? Sim. Tinha tudo, mas nada, ele confessa, nada disso me tem valor enquanto eu não me vingar da raça judia que fez mal para minha raça, para meu povo. E foi a sua... Ele criou sua própria forca, né? Criou sua própria forca. Criou sua própria forca. Quantos tem por aí criando a sua própria forca? Porque Sim, não João, consegue basta nutrir a vida de vingança, de ódio. Você vai estar criando sua própria forca. É hora da gente se desencilhar, de quem está nos ouvindo, pensar, parar e pensar. Eu não posso mais carregar esse couro fétido agarrado a esse corpo da morte agarrado a mim. Eu preciso me desencilhar dele, a raiva que eu sinto de alguém, a inveja que eu sinto de alguém, o despeito que eu tenho por alguém ter conseguido o que eu não consegui. É hora de parar, de jogar tudo isso fora e viver uma vida leve. Exatamente. Porque o reino de Deus te espera. Na versão que eu tenho aqui, diz: bem-aventurados, porque o reino são donos do reino dos céus. Vocês são levados ao reino dos céus. Não é para a eternidade, mas para gozar do reino aqui na terra. Sim. Ser sal, ser luz, né? Sim. Verdade, João. Há muitas coisas que o reino promove
Ou seja, a grande maioria das coisas é para ser vivida na terra. É o reino aqui vivido aqui. É o aqui. reino vivido aqui. A gratidão, que é o sentimento do reino, é o sentimento que vai gerar no corpo condições tão propícias para o avanço, que vale a pena ser grato pela vida, ser grato pelo que eu tenho, porque é isso que cria uma nova estrada para o futuro. Agora, a ingratidão vai me envenenar e vai me parar antes da hora. A gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente, estamos de volta. E esse é o terceiro bloco da nossa programação. E tocamos num texto agora que para mim é a chave de toda a mudança que acontece na vida de uma pessoa em qualquer área da vida dela. Da área afetiva, espiritual, da área financeira, da área profissional, qualquer área da vida de uma pessoa está bem presente aqui nesse versículo 6, que diz assim: abençoados são vocês que têm fome e sede de Deus. Ele é a comida e a bebida, é alimento incomparável. Fome e sede, pastor João, estará na raiz de toda mudança que eu proponho, Lloyd, na minha vida. Se eu não partir com fome e sede, se eu não tiver com meu apetite aguçado para as mudanças, eu estagno, eu paro, eu definho, porque está no desejo. O desejo, ele é o pai de toda mudança na vida da gente. Quando falta o desejo, quando falta a fome e a sede, e eu estou equivalendo isso a desejo, quando me falta o desejo, me aparece o vazio. E o vazio é o que alimenta a minha depressão, que fortalece a minha angústia. Então, se eu quero mudança na minha vida, em alguma área, eu preciso ter fome e sede. Sem fome e sede, não há libertação de coisa alguma. Não há mudança de ciclo algum. Não há qualquer evolução na minha vida. Quando a gente lê esse texto e diz, vocês serão fartos, porque Deus é comida, Deus é bebida. Se eu tenho fome e sede de Deus, eu serei cheio de Deus. Mas a fome estará na raiz de qualquer mudança da minha vida. Se eu não tiver com apetite suficiente, pode ser que eu morra de inanição. Porque não comer e não beber acaba me levando à morte. Essa estagnação, João, que você comentou, me leva à morte, me leva à inanição. Porque se comida e bebida me dão nutrição, comer e beber de Deus me dão a comida e a bebida nutricional, capaz de me projetar com saúde para a vida, não comer e não beber produz a ordem inversa. E tratando aqui da questão de alimento, naturalmente a gente imagina que a comida é apenas para saciar a fome. Quando, na verdade, tudo aquilo que ingerimos como comida, ela tem a sua função na pele, nos olhos, nos ouvidos, nutricional, no cabelo, em tudo. É nutrição. E a gente entende muitas vezes, quando pouco valoriza, de que a comida é só para encher o estômago e mitigar a fome. Entendendo que quem tem fome e sede de Deus não é apenas para fazer reteté na igreja, para ostentar uma religião, mas é para viver num todo. Até as unhas são nutridas pela alimentação que nós ingerimos. Então, a nossa fala, o nosso ouvido, o nosso olhar, o nosso caminhar, o nosso andar, também é nutrido quando nós somos saciados
por Deus, por de Deus. Foi aqui mesmo, João, em Cafarnaum, pertinho da montanha, que uma vez Jesus, dentro de uma sinagoga, diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá, né? Vivemos daquilo que nos alimentamos, né? Não é isso que acontece? Se você come muita proteína, acaba podendo adquirir um cálculo renal. Se ingere cálcio, né, e não bebe água, você pode gerar problemas graves no teu aparelho urinário, né? Então, é comida e bebida. É fome e sede. É fome e sede. Não é só fome. Não é só fome. É fome e sede. A fome faz parte, né, do processo de avançar, né? Fome, a sede. Eu já passei por um momento na minha vida, um curto momento de fastio espiritual, se a gente pode dizer isso, né? Em que eu não lia a palavra, estava mais fria na oração, né? Eu senti esse desgaste, é um desgaste que vem espiritual, que logo vem também no emocional, que também começa a atacar o físico, o corpo. Muitas vezes vem aquele desânimo até mesmo de sair de casa. Eu passei, foi um período curto nesse desgaste, isso é não ter fome. E eu não tinha fome naquele momento. Quer dizer, eu tinha fome, mas eu não tinha forças para ir até a cozinha espiritual de Deus, me abastecer na Bíblia ou na palavra. E o que eu fiz nesse momento que eu estava com fome, mas eu não tinha forças para me levantar e me deliciar na palavra? Eu pedi ajuda de pessoas que pudessem me dar a mão e comigo me ajudar a levantar espiritualmente, né? Porque existe o fastio espiritual. E aqui quando o Senhor diz, você é abençoado por você sentir fome e sede, bênçãos chegarão até você. Agora, se eu fico nesse momento de nem morno, né? Nem morno, nem frio, né? A palavra do Senhor fala. Você que está frio. Nem quente, nem frio. Nem crente, nem quente, nem crente. Nem crente, né? Pois eu passei por esse momento. Foi um curto momento, mas eu vou dizer, bispo, foi terrível. Era como eu estar num vale, num deserto, ossos secos na minha vida, né? Porque eu não me alimentava espiritualmente. Não foi um momento longo, foi um momento de semanas, mas foi muito ruim. E ali naquele deserto que eu estava, naquela frieza espiritual, eu fiz uma promessa para mim mesmo: nunca mais eu passarei por esse momento de novo. Porque nesses momentos a gente começa a fazer votos, muitas vezes voto de tolo, né? Quando a gente começa, quando encontra o caminho, a gente diz: eu não quero voltar para aquele lugar de novo, não. Porque eu sei que vai ser um trabalho tremendo eu sair de lá novamente, né? Sim, verdade. Então, isso aconteceu comigo. Acontece sempre, Loide, e a gente tem que estar atento para não deixar que isso se perpetue, né? É interessante que na atividade do comer e do beber, quando nós deixamos de ser animais humanos e nos tornamos seres humanos, nós perdemos o instinto e ganhamos as pulsões. Nós não comemos só por causa da fome. Nós comemos também por prazer. O animal, não é? A onça, ela come por instinto de sobrevivência. Nós não temos só o instinto da sobrevivência ao comer. Nós também temos prazer. E ao beber a mesma coisa. Quando a criança começa a mamar, ela começa a descobrir o prazer. A primeira fase de prazer do ser humano é a fase oral, né? Que a criança está ali, sugando para se nutrir. Mas mesmo depois de alimentada e nutrida, ela continua brincando com o bico do peito da mãe. É a descoberta do prazer. Então, a gente não come só porque tem fome. A gente come por prazer. A gente aprendeu a usar o sal, a gente aprendeu a usar o fogo, a gente aprendeu a usar o alecrim na carne, a gente aprendeu a usar a pimenta do reino, a gente aprendeu a temperar para comer com prazer. Então, quando eu penso em verdadeira comida e verdadeira bebida, é que em Deus não é o lugar só de eu matar a minha fome, é também o lugar de geração de prazer.
Porque a vida está aqui, não é só um mata-fome, um mata-fome, um mata-fome, mas é também uma relação de prazer. Quando eu perco essa relação de prazer, quando eu começo a viver muito quedado para essas pulsões de morte, a vida vira uma tragédia. É por isso que muitas vezes eu perco o apetite pelas coisas de Deus, porque eu estou em perfeita tragédia. Mas é me alimentando e sentindo prazer no alimento que me nutre, mas também que me enche de prazer. Sacia a alma. Saciar a alma, não só sacia o corpo. Essa é a comida, essa é a bebida, que não só sacia o corpo me nutrindo fisicamente, mas me nutre emocionalmente, psiquicamente, melhor dizendo. Essa é a verdadeira comida, que me nutre, que me sacia, mas também que me enche de prazer, que me enche de alegria, né? Oh, benção. Bem, eu vou dar uma volta lá no Salmo 112. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem prazer em segui-lo. Ter prazer em seguir, ter prazer nos mandamentos de Deus, traz tanta bênção. O salmista vai dizendo mais abaixo que esse homem produzirá uma geração poderosa na terra. Sim. A sua vida, mesmo depois da sua partida, será lembrada. Então, ter prazer em comer, como você acaba de dizer, não é apenas uma nutrição para o estômago ou para as necessidades do corpo, mas elas exteriorizam na face, no sorriso, em qualquer gesto que você fizer. Também é assim a ter fome e sede de Deus. Infelizmente, no começo da minha vida cristã, eu fui ensinado que tudo que eu devo fazer aqui é não errar para não perder a vida eterna, não errar o alvo para não perder a vida eterna, e não ter prazer em conhecer a Cristo. Depois, lendo, salvo engano, Oséias, quando ele diz, prossigamos... Conheçamos e prossigamos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Prosseguir em conhecê-lo é ter intimidade, é estar perto dele. É desenvolver a salvação, né? Exatamente, é desenvolver a salvação. Eu descobri aí que a minha salvação não é uma coisa estática, não é uma escritura fechada que eu vou guardar lá na minha gaveta e fazer uso dela só quando eu tiver que fazer negócio ou quando me for e os meus filhos tiverem que abrir para fazer o testamento. Não, não é isso não. A vida eterna é um prazer, deve ser prazerosa. Mais abaixo nos versículos nós vamos ver o que Jesus está dizendo quem somos, né? Uhum. E o que vamos fazer com o que somos, né? Sim, É isso? Mas deixa para o capítulo depois. Nós vamos chegar lá, né? Bom, avançando aqui na reflexão, nós estamos para o versículo 7, né? Isso. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Semana passada eu me peguei cantando uma oração de São Francisco de Assis, que diz que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive. E eu estava pensando que como é bom, João, essa responsabilidade afetiva, não só a autorresponsabilidade afetiva, mas a responsabilidade com os afetos dos outros. Há pessoas que só estão preocupadas em promover e a proteger seus afetos, mas perdem a visão do outro. E ter responsabilidade afetiva é libertador, prepara o próximo capítulo da vida da gente. Não foi só essa vez que Jesus ensinou, essa na sequência da história, talvez seja a primeira vez, que é dando que se recebe, é me preocupando com os outros que se preocuparão comigo, é entregar ao outro, é aquela coisa do triângulo equilátero, né? Do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É uma relação equilátera.
uma relação perfeita de amor. Se preocupar com o outro não significa despreocupar-se de si, mas significa que a minha responsabilidade de afeto comigo não pode ficar só em mim. Isso é egoísmo, né? Isso é egoísmo. Isso gera um narcisismo adoecedor na natureza humana. A minha responsabilidade de afeto não é só comigo, é com o outro também. Eu preciso desenvolver olhares para o outro. Lembra que na semana passada a gente falava um pouco sobre respeito? Que respeito é dar o segundo olhar, é olhar mais minuciosamente, é olhar mais atenciosamente. Outro dia eu estava pronto para ser severo com uma pessoa. E, tecnicamente, eu deveria exercer a severidade. Seria justo. Mas eu decidi emprestar o meu ouvido misericordioso para ouvir o outro. Ao ouvir o outro, eu tive compaixão. Eu fui responsável pelo outro, eu respeitei o outro e deixei de usar de severidade para usar a compaixão. Porque ser severo não era ser injusto, mas não era ter compaixão. Mas ao ouvir o outro, ao emprestar o meu ouvido para o outro, eu entendi que naquele momento a compaixão deveria ser superior à severidade. A compaixão triunfa sobre o juízo. Não é isso que aprendemos? Eu gostaria de que você tratasse uma palavra aqui, porque é possível que alguns dos que nos ouvem ainda não conseguem, na verdade, a etimologia, decifrar a etimologia dessa palavra. No texto que eu tenho à mão diz assim: felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. A palavra misericórdia, tantas vezes, até brincando lá na região da Baixada, tinha sido um velho muito cristão. Se ele batia com o pé, tropeçava, ele dizia misericórdia. E os outros trabalhadores que estavam por perto disseram: esse velho é mau. Ele chama o nome e enforca. Ele chama o nome e traz a corda para enforcar, né? Miséria e corda, né? Mas, na verdade, é misericórdia. E talvez seja um texto que a gente precisa dissertar sobre ele, uma palavra, para melhor entendimento das pessoas, né? Sim. O que é misericórdia? Sim. Você quer que eu fale sobre isso? Não, sem dúvida. Ah, tudo bem, tudo bem. A palavra misericórdia, o sentido morfológico dela, é miséria e córdia. Córdia, quando você vai ao Hospital do Coração, está escrito lá procárdio, cardio é coração, é cardíaco, não é? Fulano é cardíaco, é doente do coração. Misericórdia é colocar o seu coração na miséria do outro. Ou trazer a miséria do outro para o seu coração. Ou trazer a miséria do outro para o seu coração. É compatibilizar a minha compaixão para dentro da situação. Se eu não exerço compaixão, eu não desenvolvo misericórdia. Eu não consigo colocar o meu coração na miséria alheia, nem trago a miséria alheia para dentro do meu coração. O que vai acontecer? Um distanciamento, um desrespeito, a não significação do outro. E eu preciso entender que amor é uma relação equilátera. Os vetores são iguais, se equivalem. Então, nesse sentido, Jesus está me despertando para colocar o meu coração naquilo que dói no outro e não ser indiferente à dor do outro. Eu estava vendo um filme sobre o surgimento dos Panteras Negras nos Estados Unidos. Foi aquele movimento antirracista, né? Com violência e tal. E eu ouvia
mulher branca que queria participar do movimento com os Panteras Negras, né? E uma mulher negra dizia para ela: você não tem como entender isso nessa pele branca. E não tem mesmo. E não tem mesmo. Se não houver intenso respeito, não tem mesmo. Se a gente não vivenciar aquilo na pele do outro, a gente não entende mesmo. Por que é que Jesus abriu mão de ser Deus para mergulhar na natureza humana e se tornar homem? Na miséria humana mesmo. Na miséria humana. Porque só assim ele podia entender o homem da perspectiva humana. Lembremos-nos que ele é um Deus que nunca havia sido homem. Não podia entender o homem da perspectiva humana, só entendia o homem da perspectiva divina. Como é que eu, pai, posso entender o meu filho se eu só uso a perspectiva paterna? Como é que eu posso, como mãe, entender minha filha e meu filho se eu não saio do meu patamar de mãe? Como é que eu vou entender os meus funcionários se eu nunca vou à casa deles para saber onde eles moram? Como é que eu vou entender meus funcionários se eu não sei o que vestem seus filhos, o que calçam seus filhos, que brinquedos eles têm? Como é que eu vou entender a realidade dos meus cooperadores se eu não abro a marmita deles e como a marmita deles? Como é que eu vou entender essa relação? Como é que eu vou entender meu patrão? Como é que eu vou entender o empresário que me dá emprego? Se eu não vivo na pele dele, se eu não consigo compreender o fenômeno da economia, das margens de lucro, que ele tem que conviver, como é que eu posso respeitar aquele que me empresaria se eu não consigo entender que em alguns momentos eu posso estar ganhando mais do que ele numa atividade, numa venda determinada? Ou você acha que isso não acontece? Que não há empresários que numa certa transação vai ganhar menos do que seu funcionário? Claro que há. Claro que há. E não é incomum isso acontecer. Pensa quando foi a última vez que você viu seu chefe tirar férias. Pensa quando você viu ele passar 30 dias sem alterar o fluxo do seu capital. Então, assim, se a gente não atravessar fronteiras, ok? Se a gente não estiver disposto a colocar a miséria do outro no nosso coração ou o nosso coração na miséria do outro, não dá para a gente caminhar com equidade, não é? Colocar o coração na miséria do outro, mesmo que o outro não mereça. Sim, Aí, né? Mas é descobrir que miséria é essa. Justamente. Por exemplo, no fato que eu citei, não tinha mérito nenhum, mas eu decidi colocar o meu coração naquela miséria. Entende? Certa vez eu confrontei um grupo de evangelizadores de xadrez. Chamei o líder e disse: é muito fácil. Agora é difícil você ganhar, na verdade, o coração desses homens. Eles estão aqui semana inteira dentro de um xadrez fétido, porque fumam lá dentro, porque o banheiro está dentro propriamente da cela, e eles estão aqui encarcerados há anos. Você chega todo perfumado, todo arrumadinho, e chega na porta e começa a dizer para ele: Jesus te ama, e falando aquele linguajar evangeliquez. Alguns até choram, depois você vai embora. Você não entende o que eles estão passando. Você quer evangelizar? Vem aqui, um dia de semana, eu abro a porta do xadrez e ponho lá dentro para você comer a marmita que ele come. Você sentir o cheiro do que ele passa o dia inteiro. Para você ouvir as suas queixas, os seus lamentos, no mínimo por espaço de um dia. Para você entender o que é a necessidade de evangelizar um preso. Esse evangelismo de beira de xadrez, todo engomadinho, engravatadinho, arrumado, nunca transformou, nunca convenceu ninguém para o reino de Deus. Como fazer isso, João? Se eu não saio do meu patamar. Pois é. Se eu não estou disposto a entender. Porque assim, gente, quando eu abro o meu ouvido para ouvir, eu
inauguro um diálogo, porque se eu me interesso pela tua dor, eu vou despertar em você interesse pela minha. Agora, é interessante que Jesus, nos ensinos dele sobre esse assunto, ele sempre fala o seguinte, que eu tenho que assumir o controle daquilo que é da minha competência para que alguém assuma o controle da minha vida. Ao meu respeito. A meu respeito. Se eu assumo o outro, alguém se responsabilizar por mim. É como o fluxo de um rio, tem que correr, tem que correr. Olha, muitos recursos financeiros passam pelo nosso bolso, não é por causa de nós, é para chegar a alguém. Sem dúvida. Se eu não entendo esse fluxo, pode ser que o fluxo de alguém não chegue a mim, seja retido em algum canto da jornada, né? Vamos ali tomar um cafezinho, gente? E a gente volta já já. Olá, gente, de volta hoje, dia 31 de julho, estamos chegando no finalzinho do mês de julho, né? Ou chegamos ao fim do mês de julho. É o último domingo, logo domingo que vem nós temos a nossa grande celebração eucarística e a gente vai falar sobre isso mais no finalzinho do programa, que eu não quero perder a velocidade daquilo que a gente já tem conquistado até aqui, né? É um assunto bastante interessante que a gente vem abordando sobre essa bem-aventurança. E aqui o versículo 8, para mim, é uma das grandes chaves para a vida, João e Lloyd. Esse texto, eu tenho me deleitado nele já há algumas semanas, que diz assim: abençoados são vocês, que puseram em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Esse texto, para mim, abriu um novo capítulo de compreensão sobre a importância de se viver bem. Quando é que eu começo a viver uma vida mais digna? Quando eu me dedico a colocar em ordem o meu mundo interior. Às vezes, a gente está tão preocupado com a espiritualidade da gente, e precisa estar, só que a gente se esquece que nós temos 3 corpos. Nós temos um corpo espiritual, mas nós temos um corpo psíquico, chamado alma, e nós temos um corpo físico. Se a gente não tiver saúde nesses 3 corpos, nós sofremos equivalentemente. Então, ter saúde psíquica, ter saúde almínica, é uma das questões mais importantes. Porque se eu tenho muitos ruídos internos, se eu sou possuído por muitas tempestades, muitos trovões, muitos barulhos internos, eu comprometo a minha percepção daquilo que está do lado de fora. E é possível que eu perca a percepção divina do lado de fora por causa dos meus ruídos internos. Então, se eu quero ver Deus no mundo exterior, se eu quero contabilizar os meus dias, como dizia o salmista, Senhor, ensina-me a contabilizar, a contar os meus dias, não é? Para que eu encontre um coração sábio. Para contabilizar esses dias da presença de Deus, eu preciso estar tranquilo dentro de mim. Às vezes os ruídos são tão grandes que Deus está agindo e eu acho que é o diabo que está fazendo alguma coisa. Tiro a riqueza da participação divina na minha vida e atribuo ao diabo aquilo que ele não tem poder, autoridade e acesso nenhum sobre a minha vida. Então, mas se eu estou internamente pacificado, se eu estou tratado, se eu estou em ordem pelo lado de dentro, tudo será mais fácil pelo lado de fora.
Eu posso estar vivendo no lugar mais inóspito da terra, mas se meu mundo interior está em ordem, eu consigo colocar ordem no meio do caos. Por que que Deus não demitiu a terra quando a terra se tornou caótica? Porque ele não estava caótico, ele estava no ambiente da ordem. E o que ele fez? Colocou ordem no caos exterior, trazendo à existência as coisas que agora vemos. Por que é que Paulo consegue estar bem dentro de uma cadeia? Porque a cadeia não está dentro dele. Por que que Daniel entra dentro da Babilônia e coopera com Nabucodonosor para que a Babilônia se torne a maior expressão? Porque a Babilônia não entrou dentro de Daniel. Daniel entrou na Babilônia, mas a Babilônia não entrou dentro dele. Se a gente tiver em ordem internamente, João, aconteça o que acontecer do lado de fora, a gente consegue resolver. Então, o texto que eu tenho à mão diz assim: felizes que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Vamos dar outra volta. É exatamente isso. Vamos dar outra volta lá no Gênesis e ver um moço que saiu furtivamente da casa do sogro. E o sogro vem atrás com um batalhão para lhe apanhar. E ele passa uma noite inteira lutando consigo, com seus conflitos, para pôr em ordem a sua vida. Para quando ele atravessasse, quando atravessou aquele rio, qual foi a primeira coisa que ele viu? Viu Deus. No seu inimigo. No seu inimigo, é. Viu Deus na vida do seu inimigo. Seu pior inimigo, né? Ou seja, aquele moço vem de um tumulto, vem de uma fuga, vem de uma situação que provavelmente o seu sogro viria atrás dele, ou parece que veio atrás dele sem dúvida, e o alcançou. Nada disso foi motivo para ele entrar em desespero e atravessar em desespero. Ele volta ao Jaboque para colocar em ordem o seu coração. Sim. E com o coração em ordem, puro, cheio de gratidão, separou 1/3 do que ele tinha para dar ao seu irmão. Na verdade, ele estava devolvendo a riqueza que era da sua mãe, a herança que estava presa na casa do sogro. Todavia, ele não se fez de mesquinho. Eu não sei se foi no bloco, só me engano, no segundo bloco nós falamos de inveja, de rancor, de ódio, que enche o coração. E um coração cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de rancor, sentimento de vingança, ele não está puro. E como pode ver a Deus com esse tumulto, você acaba de dizer, esses barulhos interiores dentro do coração? Então, é preciso que a gente ponha em ordem a vida. Lute com a gente mesmo. Muitas vezes a nossa luta não é contra o inimigo, não é contra o vizinho que tem um cachorro que late a noite inteira, não é contra a fumaça do carro que sai do vizinho que não está tendo dinheiro para consertar o seu motor, e a fumaça, quando passa na frente da minha casa, infecta a minha sala. Não é isso. Muitas vezes a nossa guerra é contra nós mesmos. João, olha o que acontece. Desculpe te atropelar aqui. Mas fica à vontade. Esaú vem com 70 homens. Com ódio de Jacó. Ele vem para matar Jacó. Só que ele não encontra mais Jacó. Jacó não existe mais. Jacó virou Israel. Israel é Jacó pacificado. Então, Esaú não consegue mais encontrar Jacó, porque Jacó morreu. Onde está Jacó? Jacó morreu. Agora tem Israel, que olha para o seu maior inimigo e vê a face de Adonai. Então, assim, pacificando o nosso interior, encontrando esse ambiente de paz, no encontro desse mundo interior, da mente e o coração no lugar certo, é que nós podemos ver Deus no mundo exterior. Se a gente não tiver com o coração pacificado, pastor João, a gente vê imagens distorcidas da realidade. A gente vê no santo um demônio, bicho. Vê sim. É possível ver no santo um demônio. Claro que é. É possível ver naquele que vem te abraçar, ver um inimigo nele. Depende de como está o teu coração. Se ele não estiver puro, você não verá Deus jamais. Você poderá ver até o demônio
naquele que vem te dar um abraço. Uhum. Depende de como Pureza está o teu tem a ver coração. com isso, né, pastor Sim. João? A mente e o coração no lugar, né? Sim. Pureza tem a ver com isso. Olha que coisa tremenda. É a razão e a emoção. É. Quando se fala de Lugar. mente e coração, está se falando exatamente dessas duas grandes colunas da nossa alma, o que pensamos e o que sentimos. Porque uma coisa é o que pensamos e a outra é o que sentimos. É o nosso consciente e o nosso inconsciente. É o conflito de Fagner, né? Com o coração se sente o que nega a razão. São esses dois mundos que pertencem à nossa alma. A nossa alma está constituída por esses dois universos. Aquilo que nos é consciente, aquilo que nos é inconsciente. Aquilo que é razão e aquilo que é emoção. Aquilo que é inteligente e aquilo que é da ordem da sensibilidade. Nós vivemos nesses dois mundos internos. Se eu coloco o mundo da minha razão em ordem e o mundo dos meus sentimentos em ordem, eu vou viver uma vida leve interna e posso viver uma vida leve do lado de fora. Né? Bispo, hoje as maiores escolas que se instalaram hoje no mundo são as escolas de inteligência emocional, onde as pessoas estão pagando fortunas em cursos para colocar a sua mente, o seu emocional, a sua mente no lugar. Né? Então passam dias e noites inteiros para poder colocar sua mente no lugar, para silenciar a alma, acalmar o coração. Pessoas que não sabem mais o que fazer, então elas estão arriscando para que o seu mundo interior consiga viver em paz, colocando Sim. a mente Sim. e o coração no lugar. Sim. Eu costumo usar um texto que diz assim, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem desceu ao coração. Ou seja, eu costumo brinco dizendo que uma certa vez vi uma cena de uma novela, quando alguém dava um conselho para um rapaz que tinha se apaixonado por uma mulher bem mais idosa do que ele. Tira essa mulher da tua cabeça, amigo. Ele bateu no peito e disse, se ela estivesse aqui, era fácil, mas ela está aqui. Exatamente, João. E é difícil. Ou seja, há uma consonância, uma necessidade de uma consonância entre o coração e a mente. Uhum. Se viermos para a igreja, formos bons dizimistas, frequentadores assíduos da igreja, não perder uma reunião de oração, acompanhar todos os programas da igreja, fazer parte da diaconia da igreja, zelando por ela, até pintando, e o nosso coração não consegue perdoar o nosso irmão, porque me roubou, porque me ofendeu, ou mesmo até eu tenha o ofendido, e a gente está intrigado, não vale a pena, porque não veremos a Deus, porque ver a Deus precisa de pureza de coração. Sim. E essas mazelas estão dentro do coração e não dentro da mente. Sim. O ódio, o rancor, a amargura estão dentro do coração e não na mente. Aquilo que está na mente é possível, daqui para cá eu consigo esquecer. Mas o que fica no coração é perpétuo e pode até me matar. Sim, porque assim, é um equívoco eu achar que eu sou o que penso que sou. Eu sou mais do que aquilo que eu penso. Eu sou minhas memórias, eu sou meus registros, eu sou meus recalques, eu sou meus traumas, eu sou mais do que eu penso. Há coisas que eu nem me lembro mais, estão dentro da minha região inconsciente, mas continuam fazendo toda a diferença na percepção das minhas leituras da vida. Eu nem tenho mais, porque recalquei, eu não quis viver a experiência, eu recalquei, então pode ser que eu tenha perdido a memória, porque a mente tem disso, né? Ela encontra um lugar de fuga, aquele episódio é recalcado, porque eu não quero me lembrar, sai da minha memória, Memórias mas fica encapsuladas, como, né? fica como registro dentro de mim. E vez por outra, eu vou começar a fazer leituras baseadas nas lentes daquilo que eu nem me lembro mais, mas continua dentro de mim. O inconsciente, ele é atemporal. Então, há coisas que aconteceram lá no ventre da mamãe que continua fazendo. É como a gente tem repetido tantas vezes, né?
A nossa fase adulta, ela é pilotada pela nossa fase infantil. Isso é uma saga, ninguém foge, ninguém escapa a isso, João. Ninguém escapa a isso. Todo adulto doente tem uma criança ferida dentro de si e não tem como escapulir disso. É por isso que ele diz, feliz é aquele que conseguiu, né, colocar em ordem esse mundo interior. É porque dá trabalho. E boa parte das pessoas que nós conhecemos não quer colocar em ordem seu mundo interior. Dá trabalho. Porque dá trabalho, sente dor. Tem que procurar pessoas para pedir perdão. Sim, também. Também. Tem que confrontar. Tem que lembrar. Enfrentar os medos. Tem que enfrentar. Então, isso às vezes apavora e a pessoa não quer, porque isso dói. Mudar dói. Ninguém muda sem dor. A dor vai estar na rota de todo o crescimento. Nós falamos de um jovem que saiu bancando e com muita dor na perna, né? Mas, segundo o conceito médico, pessoas que sofrem de Alzheimer, ou seja, a mente não consegue mais concatenar as coisas, mas ele consegue fazer coisas que ele desejou quando infanto. Sim. Ou seja, o Alzheimer tirou a lembrança, mas o que está no coração está lá, firme e decidido para vir para fora. É o que o bispo sempre fala, né? O recalque, né, bispo? O superego é retirado, porque o Alzheimer é uma doença somatopsíquica, né? Ela é uma doença orgânica que interfere na estrutura psíquica. E parte da atividade do Alzheimer é retirar esse filtro que a gente chama de superego, que é o lugar da lei, da regra, não pode, não toca, não olha, não goste, não tenha prazer. É aquilo que eu nego, que eu minto, que eu escondo, que eu violento. Aquilo que me segura. Sim, aquilo que me segura. Mas quando o Alzheimer vem, é como a bebida, né? O Alzheimer tem a mesma função que a bebida. Na bebida, o superego também é destravado. E a pessoa fala em bêbado o que pensa em sóbrio. Normalmente é isso que acontece. Se fala em bêbado o que se pensa em sóbrio. Porque tem uma regra que pune, que filtra, que cria uma censura, não é? E é isso que acontece. O Alzheimer, ele destrava a censura e ele vai manifestar tudo aquilo que ele mentiu, negou, reprimiu, não é? Assim como a bebedeira, né? Assim como a bebedeira. É verdade. Ou seja, sempre foi aquilo, né? Sim. Sempre foi aquela pessoa com tudo aquilo camuflado, que não recalcado. Enfrentou. Por exemplo, é muito comum você ver uma pessoa extremamente moralista, quando o Alzheimer bate na porta, ela perde todo o pudico. Ela fica despudorada, perde o pudor. Não é que ela tenha sido sempre despudorada. É que quando a gente nega, quando a gente mente, quando a gente reprime, aquilo não some da vida da gente, vira material recalcado. Entendeu? Não é que a gente tenha que ser desbocado para não ser quando Alzheimer chegar. É que a gente precisa renunciar. E renunciar não é reprimir. Não tem nada a ver com nossa fala agora, mas deixa eu fazer só uma interferência aqui. Renunciar não é reprimir. Renunciar é reconhecer que eu tenho o direito, mas eu abro mão desse direito por causa de algo maior. Reprimir é sufocar, é me proibir. A renúncia é o maior ato de liberdade que uma pessoa tem, que é abrir mão de um direito que tem. Então, eu estou colocando a minha vida no lugar, quando eu renuncio. Exatamente isso. Então, não tem material recalcado nessa experiência, não é? Estou com a mente e o coração no lugar certo. O que Paulo diz, Lloyd e João, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não vou deixar me levar por nenhuma delas. Isso não é material recalcado. Isso é material resolvido pelo abrir mão de um direito que eu tenho, porque há algo maior, há algo mais importante. Então, essa negociação não cria material recalcado. Não é repressão. Volto a repetir. Repressão é sufocamento.
é uma ação de interferência sobre alguma coisa que eu quero fazer. Renúncia é diferente, é o que eu não quero fazer. Reconheço que posso. Reconheço que não é imoral. Reconheço até que não é ilegal. Mas eu não quero. Porque há algo mais importante. Isso não causa material de recalque em mim. Isso não gera em mim uma bomba relógio. Isso são coisas resolvidas, desarmadas, quando eu estou tratando elas dentro de mim, entendeu? Olha que bênção, né? Eu, há 2 anos atrás, fechei uma empresa que tinha em Viana, distribuição, e peguei a relação do caderno e fui até a cidade vizinha para libertar um indivíduo da dívida. Sabia que ele não me pagaria. Então, eu cheguei para ele e disse, eu sei que você não pode me pagar. Todas as vezes que você vê a minha presença, ou do meu carro aqui, você vai se sentir angustiado. É uma dívida represada. Todas as vezes que eu abrir aqui as minhas páginas, eu vou encontrar o seu nome e vou ficar chateado porque você me comprou e não me pagou. Então, hoje, eu vim me libertar e te libertar dessa prisão, dessa amarra. Então, não vamos recalcar. Você nunca mais vai pensar que me deve e nem eu pensar que eu tenho alguma coisa a receber da sua mão. E era volumoso para o nível que ele comprava, né? Cerca de mais de 20 mil reais. Mas eu quis ter isso, quis me libertar e libertá-lo dessa situação. Eu estou vendo aqui purificar o coração, resolver seu mundo interior, é também essas pequenas coisas da vida. É renunciar àquilo que eu tenho direito, mas não devo oprimir, levá-lo às barras da justiça. Não, eu preferi libertá-lo e me libertar daquilo também. Hoje, eu nem mais o vejo nas páginas da minha contabilidade, porque ele já não está mais lá. Sim. Então, eu já não tenho mais alguém. São barulhos interiores que eu precisei silenciar, e não foi só com esse, eu fiz com vários. É que libertar outro também é se libertar, né, João? É soltar a corda. Tenho tanta tranquilidade, nunca mais vou dizer aquele rapaz que ficou me devendo. Não, não ficou me devendo. Eu libertei ele daquilo. E vem a paz, né, pastor João? Gente. Nunca mais eu vou olhar para ele com um olhar de devedor. Eu dei um abraço nele e disse, você é meu irmão, você não é meu devedor, você é meu irmão. Esqueça, passa a régua, está aqui assinado na folha que você tem, liberado. E assim eu pude ter paz com relação àquela conta. Colocou a mente e o coração no lugar certo. Isso me lembrou uma experiência que o bispo teve quando foi eu acho que assaltado no exterior, né, que o bispo disse, eu renuncio para ficar em paz. Sim, vou orar por eles. A alma deles é cara, né? Vou orar por eles. Enquanto eu viver e me lembrar do episódio, falando nisso, eu vou ter que orar agora, se me lembrou, né? Eu acho que o valor deles era tão grande que Deus me fez perder lá um bom dinheiro para me lembrar deles até que eu me esqueça. Mas como é bom a gente colocar a mente, isso marcou muito essa fala, a mente e o coração no lugar certo, não é em qualquer lugar, é no lugar certo, porque a gente vai caminhar em paz. Sim. Eu vou caminhar em paz, o outro também que eu estendi a mão vai caminhar em paz. Verdade. Né? Eu disse a vocês que o nosso programa, eu disse domingo passado no culto, que talvez a gente passasse todo o mês de julho e agosto batendo nesse sermão da montanha, porque ele é tão gostoso, e a gente não terminou as bem-aventuranças, né? Ainda tem muita coisa aqui para se falar. Tem muita coisa aqui para se falar. Capítulo 5, 6, 7, não é? É que Jesus não estava falando de coisas novas, ele estava falando daquilo que era trivial na vida do homem. Né? Pois é. Aquilo que é essência. É o que eu tenho dito, né? Domingo passado até disse, o Evangelho tem a ver com a vida. O Evangelho não é sistêmico. Ele não propõe qualquer tipo de institucionalização. O Evangelho, e Evangelho é mensagem, e a mensagem do Evangelho é Cristo. O Evangelho é essa mensagem sobre Cristo, é o próprio Cristo como mensagem para facilitar a vida dos seres humanos. Então, o Evangelho é para viver.
É como disse Paulo em Colossenses 2, não é? Vamos deixar o livro. A aula acabou. É hora de praticar. Né? Quem aprendeu, aprendeu. Quem aprendeu, aprendeu. E nós aprendemos com Cristo. Gente, glória. Hoje, último domingo do mês, mas mês que vem, a partir das 18h30, nós estamos cultuando a Deus e será o nosso culto eucarístico. A partir das 18h30. Na terça-feira nós temos o Divã da Graça, que começa às 19 horas pontualmente. Você é convidado para estar lá no Instagram da igreja, que é o @Igreja da Colheita. Igualmente, quinta-feira, com detalhe de quinta-feira, o nosso encontro também é presencial. E você também é nosso convidado para estar aqui orando conosco na Rua Santo Antônio, número 14, a partir das 19h30. Mas também será transmitido pelas redes sociais. Nossos encontros são diários, todos os dias no Instagram da igreja, no meu Instagram pessoal. A gente está postando coisas o tempo inteiro para fortalecer sua fé, para te animar. O programa Café com Bispo, que agora não está só na rádio, também está no YouTube, a partir das 9 horas da manhã, todo domingo, e fica registrado lá. Se passou o dia, de repente, na terça-feira você se lembrou, pode clicar lá que você vai assistir o programa Café com Bispo, que aconteceu no domingo anterior. E compartilhar, dar o like, é importante, Bispo. É importante, sim. A gente compartilhar, você pode, compartilhar para 5 amigos, para sua família, para seus amigos de trabalho, mas não esqueça, o seu like é muito importante, porque o YouTube entende que essa proposta é importante. Então eu peço para você que você compartilhe com os seus amigos, ok? Ok, gente. Chegamos ao fim. Forte abraço, boa semana. Até logo mais às 18h30, quando aqui estaremos. Shalom, gente. Shalom, meus irmãos. Shalom.